Tarde, professora Aparecida. Hoje vamos reforçar a narrativa de aventura, tá? Então, o texto narrativo é um gênero textual marcado por uma sequenciação de fatos organizados em um enredo. Esse enredo apresenta, assim, a apresentação, não é? A complicação, o clímax e o desfecho. Essa narrativa, não é? Geralmente verbos no pretérito, não é isso? Narrar é você contar um fato numa sequência organizada. Primeiro você faz a apresentação, não é? Apresenta o ambiente ou algum personagem, e depois vem uma complicação, ou seja, um fato novo acontece e vai desencadeando essa complicação, né? E aí chega aquele momento mais crítico, né? Momento de maior tensão, que é o clímax. E depois vem o desfecho, o final da história, né? Então, essa narrativa de aventura, a aventura, ela apresenta assim um texto, não é, uma história, numa atmosfera aventureira, não é? Uns locais assim, como penhasco, ambientes incríveis, perigosos, desafiadores. O nome já diz, né? Aventura. Então, o cenário da aventura é marcado assim com muitas ações, não é? Com muitos conflitos. E esses conflitos entre inteligência dos personagens e a força bruta. Então, o herói, ele é muito inteligente, além de muito forte também. O tom é fantasioso para o desenvolvimento das ações. Então, às vezes, na narrativa de aventura, aparece assim algo de fantasioso que não se sabe explicar. A linguagem é uma linguagem simples, acessível, tá? A história ela é marcada por surpresa e imprevisibilidade. Então, a narrativa de aventura vem assim aquele imprevisto, aquela surpresa. Os personagens, assim, os protagonistas, são heróis, heroínas, não é? Marcados pela bravura, pela coragem, pela sagacidade. Então, o herói, ele é muito esperto, ele descobre coisas, ele, além de ser bravo e ter muita coragem, mas ele também é sagaz, é muito inteligente, tá bom? Então, vamos para as narrativas de aventura. Então, o que é uma aventura? A aventura vem do latim adventura, né? E significa coisas que estão por vir. A própria definição da palavra já contém a ideia de risco, de perigo, de alguma novidade muito prazerosa. Por isso, as narrativas de aventura geralmente são cheias de empolgação, desafios a serem vencidos, não é? Vejamos a seguir os elementos essenciais de uma narrativa de aventura. Então, dentre outras coisas, a narrativa de aventura deve conter os personagens, não é? Principalmente o herói e o antagonista. Então, na narrativa de aventura, vem esse duelo, não é? Herói e antagonista. O narrador, que é quem observa os fatos e conta, não é? Ele conta só o que vê, o que ele observa, não é? Pode ser o narrador de dois tipos, a narrativa de aventura. Ou o narrador é observador ou o narrador personagem. Mas é a voz que fala no texto, não é? As dificuldades e os acontecimentos inesperados.
a sequência de ações dos personagens. Então, o herói, acontece muitas coisas, muitas ações, e ele vai dando prosseguimento assim na aventura. O objetivo a ser alcançado. Então, tem sempre um objetivo a ser alcançado. Ou uma terra distante, ou um tesouro, ou a amada, não é? A busca da amada, do amor. Aí vem o clímax. O clímax é o momento de maior tensão. É aquele momento que você para assim, o seu coração para, porque aconteceu algo assim que marca você, a história e tudo. Aí, de acordo com o clímax, aí vem o desfecho. Aí no desfecho vai se saber como será o final, não é? De acordo com o clímax e as outras ações que aconteceram, aí vem o desfecho, que é o final da história. Aí vem aqui a narrativa de Harry Potter, né, que é uma narrativa de aventura. Aí vem os personagens, né? O protagonista é o herói, né? Aquele que luta, aquele que tem o maior destaque na história, não é? É aquele que tem um bom caráter, que é astuto, que resolve as coisas assim com a força, mas também com a criatividade. Então, o protagonista, o herói, pode ser valente, audaz, inteligente. Então, é aquele que consegue assim a vitória com muita luta, esforço, honestidade, mas também com inteligência, com sagacidade. Tá? Tá aqui o apontador. Então, veja, o antagonista é aquele que é o contrário do protagonista, né? Então, tem o protagonista, que é aquele bonzinho que luta, que quer o bem de todos. E o antagonista é o do contra, é o vilão, é o maldoso, né? O antagonista, que é o vilão, pode ser alguém maléfico ou uma situação, um obstáculo a ser vencido. Nem sempre o antagonista é um ser assim. Pode ser um terremoto, pode ser uma tempestade, pode ser uma pandemia, pode ser muitas coisas o antagonista, tá? Nem sempre é a pessoa, assim, um ser. O antagonista é aquele ou aquilo que impede o herói de alcançar o que ele deseja e que, quando é vencido, permite que o herói atinja um objetivo muito desejado. Aí vem o narrador. O narrador é a voz, não é a voz da história, do texto. É aquele que observa e conta os fatos como aconteceram, né? Então, o narrador pode ser do tipo observador, que é aquele que vê o desenrolar da história sem participar dela, tá? Esse narrador observador, ele só conta, ó, já está dizendo, observador, ele observa e conta, tá bom? Ou pode ser personagem. Quando o narrador é do tipo personagem, ele participa ativamente da história, não é? Ele conta tudo o que está vendo e vivendo, fazendo parte da história. Ou ainda pode ser o narrador onisciente. Esse onisciente, narrador onisciente, os verbos também são em terceira pessoa e pronomes, né, em terceira pessoa. Só que esse onisciente, ele tem o total conhecimento de personagens e fatos. Ou seja, ele já sabe o que o personagem vai fazer, porque ele sabe mais da personagem do que a própria personagem. Ele vê o futuro assim, o que ele está pensando em fazer, o que ele pretende, qual o objetivo dele, o que ele sente. Enfim, esse onisciente, ele é muito profundo, tá? Ele tem total conhecimento
de tudo que passa na mente, no inconsciente mesmo do personagem. Esse observador, ele observa o que vê, assim, e conta. E o narrador-personagem, ele participa da história. Ele vive como um personagem também. Ele narra e participa da história. É o narrador-personagem. Aí vem as dificuldades e os acontecimentos inesperados. Na narrativa de aventura, há um mistério a ser descoberto, ou um problema a ser equacionado, ou um drama a ser aclarado, a ser resolvido, tá bom? A tornar claro. Às vezes é um problema, uma dificuldade, alguém que sofre, e o herói tenta resolver esse problema, tá? Então, há um mistério a ser resolvido e o herói, ele vai resolver esse mistério. Na narrativa de aventura, há uma motivação para o protagonista continuar em busca de seu objetivo. Ou seja, é um tesouro, não é? É uma motivação, é o amor da sua vida, às vezes uma injustiça, às vezes alguém muito mal cometeu uma injustiça e aí o herói tenta fazer uma reparação da situação. Então, o aventureiro, ele tem sempre um motivo para ir em busca dessa aventura, tá? É uma conquista. Então, veja, a sequência de ações dos personagens. Toda a história tem início na apresentação. Então, primeiro é apresentado algumas características, assim, do local ou de algum personagem. Primeiro ele apresenta isso, não é? Para a gente entender a história, tudo. Aí vem essa apresentação, tá? Que é a sequência, é o enredo, vem essa apresentação. A seguir, acontece um fato novo, tá? Aí, esse fato novo que acontece é chamado de complicação, porque acontece esse fato e as coisas começam a se complicarem, e aí vai se montando o enredo nessa complicação, tá? E depois, na complicação, é apresentado o conflito. Aí vem aquele momento do conflito, né? Todos os fatos apresentados, essa complicação, e vem esse conflito, esse gerador do conflito dessa situação. O objetivo a ser alcançado. A narrativa de aventura mostra para o seu leitor alguma coisa que o inspire, né? Então, veja, nessa narrativa, na aventura dele, a busca dele, tem sempre alguma coisa que o inspire. Às vezes, uma paixão, às vezes, a correção assim de alguma injustiça, não é? Alguém sofreu assim injustamente, o herói tenta resolver essa situação, tá bom? Às vezes também em busca de tesouros, de riquezas, certo? Mas sempre assim uma conquista em busca do bem, não é? Do bem, de uma coisa boa, que seja assim para o bem de alguém ou de uma comunidade, mas alguma coisa que inspire essa luta desse herói. Na narrativa de aventura, existe um objetivo que o herói pretende alcançar, e ele terá que vencer dificuldades para alcançá-lo. Ele passa por uma série de dificuldades, não é? Por situações de risco, perigos. Então, ele sofre, não é? Ele sofre, mas sempre com muita coragem, muito objetivo e sagacidade também, não é? Inteligência. Ele vence esses obstáculos e tenta alcançar, vencer
todos esses obstáculos para a conquista do seu objetivo. O clímax. O clímax é o ponto da narrativa em que a ação atinge o seu momento crítico, tornando o desfecho inevitável. Então, há toda aquela luta, não é? Durante toda a história, o herói, ele lutou, ele sofreu, ele fez de tudo, não é? Ele usou a inteligência, usou muita coragem, mas aí acontece alguma coisa que com ele, assim, que é esse momento crítico de tensão, tá? É a mesma coisa, você está assistindo a um filme, aí acontece aquela luta daquele personagem o tempo inteiro em busca de justiça, em busca de resolver o problema, e aí, de repente, ele ou cai num precipício, ou leva um tiro, ou acontece alguma coisa com ele. E aí vem aquela emoção maior de quem está lendo ou de quem está assistindo ao filme. Esse momento de tensão, esse momento crítico, é o clímax da história. Tá? Então, depois que acontece isso, ou ele cai em precipício, ou ele leva um tiro, ou ele é atingido por alguma flecha, ou coisa assim, aí, a partir disso, vem o desfecho. Aí, no desfecho, vem acompanhado de tensão, de curiosidade quanto ao que pode acontecer. Aí é quando vem esse desfecho, esse final, e aí você descobre o que ele conseguiu, o que ele venceu, tá? Então, esse clímax acontece alguma coisa de muita tensão, de muito perigo, e aí vem o final, né? Que é o momento final, e esse final de acordo com todo o desenrolar da história e de acordo com o clímax. Então, veja, o desfecho é a solução do conflito, não é? Produzido pelas ações dos personagens. Então, de todo o sofrimento que ele passou, de toda uma luta, aí vem o final, não é? Vem o final, né? O final feliz, ou geralmente o final é de acordo com a luta dele, né? Que seja um final feliz, tá certo? Então, a narrativa de aventura tem essas características, tá bom? Essa luta, o tempo inteiro pela a causa, não é? Que ele vai lutando o tempo todo, tá bom? Então, veja, só revendo aqui um pouquinho as características da narrativa de aventura, não é? O nome diz, não é? É uma atmosfera aventureira, os locais, o ambiente, geralmente um ambiente com penhasco, ambientes incríveis, perigosos, desafiadores. Então, às vezes causa assim a emoção no leitor, justamente por esse perigo desses cenários, né, desafiadores. Aí vem, o cenário é marcado com muitas ações, não é? Com muitos conflitos entre a inteligência dos personagens e a força bruta. Então, não adianta também o herói resolver só com a força, ele usa da inteligência, né? Da sagacidade para vencer. Ele tenta, sei lá, vencer de alguma forma assim, inteligente, tá? Para conquistar a vitória. É um tom também fantasioso para o desenvolvimento das ações. Às vezes o herói assim é tão bonzinho que de repente surge assim alguma coisa para o bem dele, para ajudá-lo, não é? Ajudá-lo a vencer esses obstáculos, não é? É uma linguagem assim simples e acessível, não é? A história, ela é marcada por surpresa, por imprevisibilidade,
Então, o herói sempre encontra muita dificuldade na vida dele, muito imprevisto, e ele vai vencendo, ele vai superando toda essa dificuldade, não é? Os personagens, não é? Os personagens protagonistas são os heróis, não é? Os heróis e heroínas, tá? São os protagonistas, são os do bem, o que lutam, o que conquista para alcançar o objetivo. Às vezes o objetivo é assim, a luta por injustiça, às vezes em busca do amor verdadeiro, às vezes tesouros, não é, que eles imaginam e aí querem conquistar esses tesouros, às vezes terras distantes. Então, essas aventuras são diversas. E essas aventuras, esses heróis, essas conquistas são marcadas, né, por bravura, muita bravura, coragem e sagacidade, né? Então, os heróis, eles são sagazes, eles entendem muito, e tudo que eles lutam, assim, é bem calculado, eles são bem espertos, certo? Aí as partes, né, da narrativa, as partes da narrativa. Aí vem, as partes da narrativa, vem primeiro a apresentação. Então, na apresentação, é colocado, assim, algum cenário do ambiente, o personagem. Então, ele primeiro apresenta alguma situação da história. E depois dessa apresentação, aí vem a complicação. Então, um fato novo acontece, né? Então, aí quando esse fato acontece, aí começa a se complicar, né? Começa a se complicar e vem essa complicação. Nessa complicação, nesses fatos novos, assim, vem o clímax. O clímax é aquele momento de maior tensão, é aquele momento crítico, é aquele que você sente assim sei lá, que você não espera. Alguma coisa aconteceu de muito grave, de muito crítico. E depois vem o desfecho, né, tornando o desfecho inevitável. Então, de acordo com esse clímax, aí vem o desfecho, né? Esse clímax é o momento de maior tensão, mas depois vem o final, o desfecho, certo? Agora, os heróis, assim, da narrativa de aventura, mostra para o leitor sempre uma coisa que o inspire. Um herói, ele busca, assim, o amor verdadeiro, um herói busca resolver um caso, assim, de injustiça, né, que ele quer resolver, ele quer buscar uma solução, né, para aquela injustiça. Às vezes, buscas assim de tesouros, né, riquezas. Na narrativa de aventura, existe um objetivo que o herói pretende alcançar, e ele terá que vencer dificuldades para alcançar. Então, essa busca da aventura nunca é fácil, tá? Nunca é fácil. Vem sempre muita luta, guerra, enfim, passa por diversas situações assim de perigo, tá certo? Na narrativa de aventura, a atmosfera, os locais, é sempre um ambiente assim perigoso, penhascos, ambientes incríveis, situações perigosas, desafiadoras, tá? O cenário é marcado por muita ação do herói, né? Muito conflito, mas sempre entre inteligência dos personagens e força bruta. Ele é muito corajoso,
mas também tem muita inteligência, sagacidade para resolver os problemas, tá? Então, a sequência de ações dos personagens. Toda a história tem o início na apresentação, como eu falei, né? Vem a apresentação, apresenta o ambiente, os personagens, apresenta os fatos. Depois, vai para a complicação, é quando acontece alguma coisa nova na história. Então, alguma coisa que se complicou, tá? Aí, nessa complicação, está todo o conflito, a geração do conflito. Depois desse conflito, de lutas e conquista, aí vem o clímax, que é o momento de maior tensão, e depois o final, tá certo? Então, a narrativa de aventura tem essas características, tá bom? Atmosfera aventureira, né? Cenário marcado por muitas ações, conflito, tom fantasioso para o desenvolvimento das ações, não é? A história marcada por surpresa, imprevisibilidade, e os personagens principais, heróis, heroínas, marcados sempre pela bravura, muita coragem e sagacidade. Tudo bem? Então, até a próxima e boa tarde.